Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse belíssimo suplá para Páscoa. Ele tá muito mimoso, muito delicado. Já é a segunda vez que eu faço esse modelinho sob encomenda e as duas vezes eu fiz nessas mesmas cores, só alaranjado, que era um outro alaranjado, que na hora que eu estiver explicando para vocês sobre os materiais, eu vou falar qual é o outro tom de laranja que eu usei. Mas eu fiz esse modelo porque eu queria inspirar vocês para Páscoa, que tá chegando, já é no próximo domingo, e esse modelo é muito fofo, muito lindo. Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho. Eu deixei ele bem grande de propósito para que coubesse o prato e os talheres dentro aqui das cenourinhas, tá bom? Então, para ficar toda essa parte das cenourinhas pro lado de fora do prato. Então, eu vou dar duas medidas para vocês. A medida da base, a minha medida da base, ó, dessa parte branquinha até aqui, ficou com 32,5 centímetros. E se a gente pegar todo o diâmetro, de ponta a ponta, ficou com 45,5 centímetros. Ficou bem grande, mas essa era a intenção. Eu tô aqui com um suplazinho verde por baixo, só para vocês verem melhor, já que aqui é branco e o fundo também é branco. Agora, nós vamos pesar. Ele ficou pesando 206 gramas. E duas dicas que eu quero deixar pra vocês. Sempre que for trabalhar com fio branco, lavar bem a mão. Parece uma bobeira, mas no corre-corre do dia a dia a gente esquece. E isso depois pode trazer certos problemas aí na sua peça. Ela pode ficar um pouco amarelada devido à gordura da mão mesmo. Não digo nem a sujeira, porque sujeira nem pensar, né? Mas a própria gordura da mão pode às vezes amarelar a sua peça. E a segunda dica que eu quero dar é, caso você queira mudar as cores aqui dessa base, fica muito lindo. Você pode fazer no amarelinho candy, no amarelo canário, para ficar uma cor bem viva. Pode variar, um rosinha, pode fazer a combinação de cores que desejar. As cenourinhas ficaram bem delicadas. Eu sou suspeita para falar, pois eu amo esse modelo de suplá. Não se esqueça de curtir, se inscrever, deixar um comentário e agora vamos aos materiais. Para a videoaula de hoje, nós vamos usar 3 cores diferentes do Barroco Max Color. Eu vou usar o branco, que é a cor número 8001, é o branco. Eu uso geralmente esse novelo de 452 metros. Vou usar também essa cor, que é quase um laranja, ele é como se fosse um laranja um pouquinho mais apagado, também número 6. Esse aqui que eu tô usando é o Dark Shader, a cor 4131. Se você quiser usar aquele laranja, bem laranja mesmo, mas de uma cor mais aberta, a numeração dele vai ser a 4456. Não é essa cor, é aquele laranja aberto, tá bom? E também vou usar um verde. Eu tô usando esse também no número 6. Esse que eu estou usando é o verde bandeira, número 5767. Porque como eu estou usando esse laranja um pouquinho mais opaco, eu preferi um verde um pouco mais aberto para dar um realce no nosso trabalho. Mas se você usar o laranja mais aberto, você pode usar o verde militar, que é o 5718, ou ainda o verde número 5242. Então, fica aí algumas sugestões, tá bom? Além disso, vou utilizar a agulha para crochê número 3,5 milímetros. Para fazer a cenourinha, vou usar a agulha número 3, mas também pode ser usada a mesma 3,5. Se você não tem a 3, não tem importância. É só para deixar a cenourinha um pouquinho mais delicada. E uma tesoura de qualquer modelo. Espero que vocês curtam o vídeo e vamos à aula. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Como aqui eu vou utilizar a cor branca, eu costumo colocar um fundo verde para vocês verem melhor. Então, vamos começar fazendo um anel mágico. Eu seguro aqui o meu fio, ó, no dedão, enrolo a continuação do fio no meu dedo indicador e o dedo maior, sempre fazendo esse cruzamento aqui, um X. Venho com a agulha, estou usando a 3,5,
Passo por baixo da primeira alça, busco a segunda, torço. Seguro aqui com o meu dedo anelar, para poder passar o anel mágico aqui pra frente. E assim, fechar minha primeira correntinha. Vou fazer nesse primeiro bloquinho aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Por quê? 3 correntinhas é a altura do meu ponto alto e uma correntinha de separação. Laço o fio, entro novamente no anel mágico, pegando a volta e a perninha que tá sobrando ali pra trás. Tem que pegar essas 2 perninhas do fio, tá bom? Faço aqui um ponto baixo. E uma correntinha de separação. Laço o fio novamente. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. E eu vou fazer desse jeito até nós termos 12 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e fiz uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, pego essa perninha que tá sobrando e vou apertando. Deixo ela aqui pra trás. Como eu já fiz a correntinha, agora é só eu vir na terceira correntinha aqui do primeiro ponto, entrar, puxar e fazer um ponto baixíssimo. E nossa primeira carreira ficou dessa forma. A segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto alto e separá-los por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas para ser a altura do meu primeiro ponto alto. Como o meu ponto é um pouquinho mais larguinho, 2 correntinhas é o suficiente. Caso o seu ponto seja mais apertado, é só fazer 3 correntinhas em vez de 2. Então, fiz aqui um ponto alto, laço o fio, volto no mesmo ponto, faço outro ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos sobre um ponto alto. Uma correntinha de separação e vamos repetir. Venho no próximo ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Correntinha de separação. E eu vou fazer assim por toda essa carreira e volto com vocês para finalizar. Chegando aqui ao final da nossa carreira, fiz os últimos 2 pontos altos em cima do ponto alto de base, fiz uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, nessa segunda correntinha, porque eu fiz 2, né, no primeiro ponto da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui tá o motivo, ó, pelo qual eu faço só 2 correntinhas no começo, porque no final, como eu vou fechar aqui, fica esse último pontinho fica como sendo a terceira correntinha do primeiro ponto, certinho? Então, na primeira carreira a gente tinha 1 ponto, na segunda temos 2 e na terceira nós vamos passar a ter 3. Então, nesse primeiro ponto de base, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no segundo ponto alto da base. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, uma correntinha de separação, laço o fio, vou pro próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço o aumento. Que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação e essa carreira será toda feita dessa forma. No primeiro ponto da base, eu faço 1, no segundo ponto, eu faço 2. Assim, eu passo a ter 3 pontos. Chegando ao final, fiz aqui os 3 pontos altos, a correntinha. Vou fechar aqui na parte de cima do primeiro ponto que fizemos na carreira com um ponto baixíssimo. Se nessa carreira nós tínhamos 3 pontos, na próxima nós vamos ter 4. No primeiro, a gente faz um ponto alto, no segundo, um ponto alto e no último ponto da carreira, fazemos o aumento. Ficará dessa forma.
2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, laço o fio, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço o fio, aqui já é o último ponto desse bloquinho aqui de baixo, então nesse eu vou fazer o aumento. Um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. E assim eu fiquei com 4 pontos. No próximo, a mesma coisa. Um ponto sobre um ponto, o segundo ponto sobre o segundo ponto, e no último a gente faz o aumento. Uma correntinha de separação, e essa carreira será toda feita desta forma. A próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos. Um sobre o primeiro, um sobre o segundo, um sobre o terceiro, e no último ponto do bloquinho, nós fazemos o aumento. E assim passaremos a ter 5 pontos. Na seguinte, serão 6 pontos. Na próxima, 7 pontos, 8 pontos, 9 e 10. Nós vamos fazer esse mesmo raciocínio até nós termos 10 pontos altos em cada bloquinho. Lembrando que sempre o aumento é no último ponto do bloquinho da carreira anterior. E sempre teremos uma correntinha de separação entre os bloquinhos. O fechamento e o início da carreira são sempre iguais. Eu vou dar uma adiantada aqui no trabalho e volto com você quando a gente estiver nessa carreira, cujo bloquinho tenha 10 pontos altos cada um. Chegando aqui ao final da nossa carreira, cada bloquinho ficou com 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. Fiz a correntinha de separação, vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, ela será inteira de pontos altos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, e onde tem uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto alto. Nessa próxima carreira, eu não vou fazer mais aumentos. Eu vou fazer somente ponto sobre ponto, inclusive aqui no último. E um ponto na correntinha de separação. Então, eu começo fazendo 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, laço o fio, vou no próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a carreira, somente ponto sobre ponto. Veja aqui que eu fiz ponto sobre ponto, chegou aqui no último eu fiz somente um ponto, no intervalo um ponto. Se o seu trabalho tiver repuxando, né, tiver dobrando, virando tipo um chapéuzinho, assim, ou para frente ou para trás, aí você pode fazer 2 pontos aqui nesse último ponto do bloquinho anterior, que é como se você estivesse dando continuidade aos aumentos. Como o meu não está tendo esse problema, ó, ele está bem certinho, tranquilo, e meu ponto é um pouquinho largo, então acaba que meus trabalhos ficam um pouquinho de sobra de pontos, eu vou fazer dessa forma por toda a carreira. Se o seu ponto tiver a tensão parecida com a minha, pode fazer dessa forma também, tá bom? Eu vou terminar essa carreira e volto pra gente começar a próxima. Encerrando aqui essa carreira, eu fiquei, gente, com 132 pontos altos. O importante é que essa carreira fique com um número de pontos divisível por 4. Então, você pega o número de pontos que deu na sua carreira, divide pelo número 4. Tem que dar um número inteiro, não pode ter assim, um número, vírgula, alguma coisa. É o número inteiro. Então, 132 dividido por 4 dá o número 33, redondo. Então, tá certo. Agora, eu vou aqui fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E a nossa próxima carreira será feita ponto sobre ponto, da mesma forma que essa, porém de pontos baixos. Então, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a minha carreira. Vamos encerrar aqui essa carreira. Existem 2 formas de encerrar essa carreira. Ó,
Em cima desse ponto alto, eu já fiz o ponto baixo. No próximo, é aquele que nós fizemos somente uma correntinha. Então, eu posso muito bem entrar nessa correntinha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos ficar desta forma. Ou, a gente pode fazer também assim, ó. Eu corto, deixando uma perninha mais alongada do fio. E puxo esse fio aqui. Aí, eu vou levar ele. Vou desligar aqui um pouquinho o ring light, pra ver se vocês enxergam melhor. Aqui. Vou até voltar. Cortei e puxei o fio. Aqui, ó, é a nossa correntinha. E aqui é o primeiro ponto após ela. Eu vou entrar neste ponto, que pode ser de trás pra frente ou de frente pra trás. Puxo o fio aqui pra frente. Agora, eu venho no ponto de onde está saindo esse fio, aqui por trás, e vou pegar essas duas alcinhas, ó, essa e a de baixo dela. Vou entrar no meio do ponto. Vou pegar o fio e passar lá pra trás. E a nossa finalização ficou dessa forma, ó. Você não sabe nem dizer onde começa, onde termina. E aqui atrás, eu vou arrematar o fio. Como eu faço para arrematar? Eu vou dar um nozinho. Então, eu entro em alguma alça que está próxima a esse fio. Puxo um pouquinho dele. Depois, passo a perninha por dentro e aperto o nozinho. Agora, é só passar esse fio por dentro de alguns pontos. E depois, a gente corta o excesso. Vou deixar para cortar o excesso no final, quando a gente vai cortar todos os excessos de fio que ficaram aqui na parte de trás. E a nossa base ficou desta forma. Essa base, gente, é muito linda, muito perfeita. Tem como a gente fazer vários tipos de bico diferente numa base desta forma, tão linda, igual essa aqui ficou. E agora, nós vamos para o fio alaranjado. Mudando agora para a agulha 3.0, mas se você quiser continuar com a 3.5, não tem problema. Vamos fazer aqui com alaranjado um ezinho. Puxar o fio por dentro e apertar o nó. Agora, vocês estão vendo que tá torcido essa laçada? Eu vou tirar a agulha desse lado e colocar do outro. E pronto, não está mais torcido. Ajusta o fio aqui na agulha, sem apertar muito nem deixar muito folgado, e vamos começar. Nós não vamos fazer a carreira da cenoura nessa última carreira de pontos baixos, e sim na carreira anterior dos pontos altos, entre um ponto alto e outro. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vou puxar a laçada, alongar e fechar um ponto baixo. Fazer mais duas correntes para dar a altura do meu ponto alto. Então, fiquei aqui com um ponto alto alongado. Eu preciso ter 5 desses no mesmo ponto. Então, já tenho um, laço o fio, vou novamente no mesmo espaço, alongo e faço o ponto alto. 2. A mesma coisa, fazendo o terceiro ponto. Mais um, que será o quarto ponto, e, por fim, o quinto ponto da mesma forma. Agora que já temos os 5 pontos altos alongados, a gente tira a agulha aqui do fio, entra na parte de cima aqui, ó, do primeiro ponto, pega essa alcinha lá do outro lado, puxa e passa aqui por dentro, fechando assim o nosso ponto pipoca. Ó, a parte de trás fica pra dentro e essa aqui fica em relevo, né? Fica altinha. Agora, eu vou fazer 4 correntes
Uma, duas, três, quatro. Não posso fazer, gente, ela muito apertada. Se o seu ponto for muito apertado, você faça 5 correntes, tá bom? Eu vou fazer 4 porque eu sei que a tensão do meu ponto é mais frouxinha, eu sei que só 4 dá pra mim. Laço o fio, vou pular 1, 2, 3 espaços, entro no quarto espaço. E vou fazer novamente 5 pontos altos alongados. Fiz aqui os 5 pontos altos alongados, tiro, entro aqui no primeiro, vou lá na alcinha, puxo ela aqui por dentro. Mais 4 correntes. Não muito apertadas. Laço o fio, pulo 1, 2, 3, entro no quarto espaço e vou novamente voltar a fazer o mesmo trabalho. 5 pontos altos alongados para fechar o pipoca. E essa carreira será toda feita desta forma. É sempre bom você ir olhando o seu trabalho, assim, você faz a metade do círculo e coloca na mesa. Vê se tá repuxando, se tá dobrando, para ver se precisa fazer mais correntes, menos correntes, tá bom? Porque senão chega no final, pode ser que você precise desmanchar e fazer novamente. Eu vou terminar essa carreira e volto pra gente fechá-la junto. Aqui no final da carreira, fiz a última cenoura, fiz as 4 correntes e agora nós vamos fechar. Eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, bem na partezinha de cima, fechar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e fazer aquele arremate que a gente já tá fazendo há bastante tempo. Puxo o fio, passo lá pra trás, dou o nozinho e passo ele por dentro de alguns pontos. No final, eu vou cortar todos. Agora, nós vamos voltar com o fio branco e nós vamos trabalhar nessas alcinhas entre as cenouras. Aqui onde nós temos 4 correntinhas, nós vamos fazer 6 pontos baixos, já pula pro próximo 6 pontos baixos, pula pro próximo 6 pontos baixos. E eu vou começar fazendo um Ezinho aqui no meu dedo. Troco o lado, ajusto o fio. Aí, vou escolher algum lugar aqui pra começar, tanto faz. A gente entra aqui. Só aqui nesse primeiro, que ao invés de fazer 6, eu vou fazer 5. Porque aí, no final, eu venho completo com mais um aqui pra fechar. Eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá bom? Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lembrar que no final a gente vai fazer o 6º pontinho aqui para poder ficar mais bonitinho a finalização. No próximo, eu vou fazer 6 pontos baixos, todos nessa mesma alcinha. No próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente sempre dá uma ajeitadinha para caber o último. E 6. E assim será essa nossa carreira. 6 pontos baixos em cada argola que está entre as cenouras. Na cenoura, a gente não faz nenhum ponto, só nas argolas. Chegando aqui no final da nossa carreira, vou fazer aquele pontinho lá do começo que nós fizemos um a menos. E entrar aqui no próximo, fazer um ponto baixíssimo. E arrematar como a gente já vem fazendo. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a linha verde e, por causa disso, eu vou tirar esse fundo verde para melhorar a visualização de vocês. Vamos começar fazendo aqui o Ezinho.
Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos alongados, separados por uma correntinha em cima de cada cenourinha, para ficar sendo a folha da cenoura. Aqui, ó, se você colocar o dedo por trás e ir abrindo assim com os outros polegares, você vai ver que tem um buraquinho bem em cima da cenourinha. É nesse espaço que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, eu vou entrar aqui na cenourinha, no espaço que eu mostrei pra vocês, puxar o fio, alongar, para ele poder chegar aqui após a carreira do branco, né, sem ficar repuxando. Fecho um ponto baixo e faço mais 2 correntinhas. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto alto alongado. Vou fazer mais uma correntinha de separação, laço o fio, vou no mesmo espacinho, alongo, faço um ponto alto, uma correntinha. E novamente, no mesmo espaço, o terceiro ponto alto alongado. E ficamos dessa forma, ó, a cenourinha e as 3 folhinhas acima dela. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, laçar o fio e já vou para a próxima cenoura. Vou procurar aqui o espacinho. Fazer o primeiro ponto alto alongado, uma correntinha, no mesmo espaço, o segundo ponto alto alongado, correntinha de separação e no mesmo espaço, o terceiro ponto alto alongado. 2 correntinhas e vou voltar a fazer tudo novamente. Aqui, novamente, eu vou dar a mesma dica da carreira anterior. E também da cenourinha. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer 3 correntinhas entre uma folhinha e outra. O meu ponto eu sei que é mais frouxinho, vou fazer somente 2. Vou fazer assim por toda a carreira e volto com vocês para finalizarmos. Chegando aqui no final, fiz as 3 folhinhas, 2 correntes. Aqui, ó, lembra de deixar uma correntinha de separação, então eu venho na anterior e fecho com um ponto baixíssimo e vou fazer o mesmo arremate. Vamos voltar com o fio branco, por isso que eu voltei aqui com a base verde. Fazer o ezinho. E agora, o nosso trabalho será da seguinte forma. Na alça, entre as folhas, nós vamos fazer 2 pontos altos, porque nós temos 2 correntinhas. E aqui, nas folhas, nós vamos fazer também 2 pontos altos, um entre cada folha. E vamos fazer assim por toda a carreira. Ó, vou começar aqui. Eu puxo e faço um ponto baixo. E mais uma correntinha para a altura do meu ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Laço o fio, vou entre as folhas e faço um ponto alto. Laço o fio, vou entre a segunda e a terceira folha e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no espaço e aqui faço 2 pontos altos. Entre a primeira e a segunda folha, faço um ponto alto. Entre a segunda e a terceira folha, faço um ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a carreira. Chegando aqui no final, já fiz todos os pontos altos. Vou encerrar fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. A próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha, vai no ponto da frente, faz um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Ficamos aqui com 3 pontos baixos. Eu não vou considerar essa correntinha inicial, então eu vou fazer 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 pontos de base e entro no terceiro,
faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, 3 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 1, 2, entro no terceiro, vou fazer novamente os 3 pontos baixos. E essa carreira será toda dessa forma: 3 pontos baixos, 5 correntinhas, pula 2 de base. 3 pontos baixos, 5 correntinhas, pula 2 de base. Vou fazer toda a carreira e volto com vocês para depois a gente vir fazendo a carreira final. Chegando aqui no final da nossa carreira, eu fiz as 5 correntes, mas olha só, se eu for pular 2 e fazer só um, vai ficar 2 pontos baixos a mais, além dos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma corrente, ficar com 6 correntes, vim aqui, ó, nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez na carreira, ignora a correntinha, vim aqui e fiz um ponto baixíssimo. Esse espacinho ficou um pouquinho diferente desse, porém, na hora que a gente coloca na mesa, ninguém percebe, tá? Só a gente que tá sabendo não vai dar alteração no nosso trabalho. Bom, e agora é o momento da dúvida. Eu vou deixar vocês escolherem o modelo de vocês. Eu vou fazer esse redondinho, mas vocês podem fazer ou esse todo redondinho, ou esse com um pontinho picô aqui no meio. Aqui eu tenho 10 pontos altos, e aqui eu tenho 4 pontos altos, 1 picô e 4 pontos altos, tá? Eu vou desmanchar esses dois, porque eu vou fazer todos só assim, redondinho, mas fica aí a critério de vocês, como vocês preferirem. Depois aqui do ponto baixíssimo, eu vou vir no pontinho aqui do meio, vou fazer outro ponto baixíssimo. Como eu disse pra vocês, eu escolhi fazer o redondinho e sem o ponto picô. Então, daqui eu vou laçar o fio, vou direto na alcinha. E aqui nessa alça, eu vou fazer 10 pontos altos. Feito aqui os 10 pontos altos, eu vou vir aqui bem no pontinho do meio, ó, 1, 2, 3, o segundo, vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, vou na próxima alça e vou fazer novamente 10 pontos altos. Vou novamente aqui no pontinho do meio, fazer um ponto baixíssimo. E essa última carreira será toda feita desta forma: 10 pontos altos, um ponto baixíssimo, 10 pontos altos, um ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, fiz os 10 pontos altos, aí eu venho naquele pontinho baixo que a gente fez no comecinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos arrematar da mesma forma de antes. E agora sim, a gente terminou, já fizemos os arremates, né, os nozinhos, passamos por dentro de alguns pontos. Agora, vamos cortar toda a sobrinha de fio que está aqui atrás. Tem que lembrar de olhar por toda a volta no avesso. E está pronto o nosso trabalho. Eu vou afastar a câmera para a gente poder ver melhor. E aqui está o nosso trabalho finalizado. Ele ficou bem grande, mas essa era mesmo a intenção, para que o prato e os talheres coubessem aqui dentro e as cenourinhas ficassem do lado de fora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam e aproveitem muito a mesa posta de vocês na Páscoa e em qualquer outra época do ano. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com aquela sua amiga que ama um crochê, ama uma mesa posta. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!